Então, vamos fechar os olhos, relaxar o corpo, respirar suavemente e sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, nossos guias, mentores espirituais, mentores da Casa Lucas de Assis. Vamos nos conectando com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, nos conectando com a tia Ziza, Lucas de Assis, Francisco de Assis. Vamos sentindo a presença de todos eles neste momento, que é um privilégio estar aqui, porque como aprendemos nesta reunião, é com muita gratidão que chegamos até Jesus, até Maria e até o nosso Pai Maior, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Sentimos também, neste momento, a presença do mentor espiritual deste estudo, de toda a equipe encarregada desse estudo que nos acompanha. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal, prosseguindo nos nossos estudos do livro dos Mensageiros, capítulo 38, Atividade Plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados, a se valerem do desprendimento parcial, pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo,
prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada, em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual do que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma, e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente, curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da vibra e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga.
e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei logo no esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo minhas elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se, como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui, aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre no Senhor de cair novamente. Final de capítulo. Bom, a gente vê nesse capítulo e também no próximo que isso é um estudo mais aprofundado, quer dizer, de uma forma da emancipação da alma, que são os sonhos, né, através do sono. Lá no Livro dos Espíritos, parece que é o capítulo 8º, que trata dessa matéria aí, mas mais num campo teórico. A gente vê assim que aí tenta o próprio o Aniceto, para responder o Vicente, a própria curiosidade do André Luiz, que chega a citar o Freud, mas o Freud teve um grande problema, né? O Freud estava um grande estudioso, importante para a ciência, mas ele não acreditava na pré-existência da alma. Ele dizia que tudo vinha da concepção, do feto, do embrião. E dali é a causa de todo, por isso que ele vincula muito essas questões da figura da mãe, ou aquele que tem o problema e tal. E daí ele partiu os estudos dele. Quem depois estudou profundamente o sono, sem ser espírita, mas já com a cabeça mais aberta, foi o Carl Gustav Jung. Aí a teoria que veio um pouco depois do Freud. Então, por isso que ali ele diz, sem querer se aprofundar, porque ele teria que entrar nessa questão, né, do Freud não aceitar o mundo espiritual, e o Jung, que foi realmente um grande estudioso, não chegou a muitas conclusões, mas estudava profundamente o sonho. Né? E aí, então, os fenômenos que ocorriam durante o sono, e que muitas teorias que até hoje são seguidas pelo estudo da psicologia profunda. Mas, então, o início desse capítulo fala da questão da chuva. A gente já falou semana passada. Oi, alguém chamou? Tá.
Estão ouvindo? Sim, tudo certo. Tá. A chuva, no início do capítulo que relata aí, chove nos dois planos. E no mundo espiritual, no nosso ambiente, por exemplo, a descrição que é dada é a casa da Isabel e daquele quarteirão ali, a chuva torrencial, e eles perceberam vários espíritos procurando o abrigo. E aí a gente vê e percebe que os espíritos têm que ir para algum lugar. Eles não vão ficar na chuva. E esse algum lugar não existe o telhadinho espiritual para eles, né? Não existe o telhado espiritual, eles vão procurar o telhado material, que para eles se confunde. E onde eles vão? Onde tiver a porta aberta. E é materialmente a porta aberta. E eles procuram, boa parte desses espíritos, as casas públicas, casas de festas, bares, restaurantes, seja o que for, esses ambientes públicos abertos na madrugada, principalmente. Porque durante o dia até se dispersa um pouco mais, porque há outros locais abertos para eles serem acolhidos. Veja só que isso aí não é só desse capítulo, dessa obra. Existem outras obras que falam sobre isso e dão mais detalhes. Então, que os espíritos eles necessitam se abrigar, porque eles sentem a água da chuva. E aí é que ocorre que, muitas vezes, as casas noturnas, em períodos chuvosos, é uma imensidão de espíritos mundanos, esses da cidade, aí, que andam pela rua, que penetram nessas casas, sem as amarras que eles vão passar, eles conseguem passar pelo porteiro, e aí não tem portaria espiritual, porque o ambiente é degradado mesmo, e a quantidade é imensa de espíritos. E também locais abandonados, ou muitas vezes até a própria residência, quando ela não tem determinadas proteções. Tentaram chegar na casa da Isabel, mas graças às proteções eles nem chegam, eles percebem uma luz que é espessa e magnética em que eles não conseguem passar. Assim deve ser o nosso lar. Assim deve ser o ambiente do nosso lar, com determinadas proteções para evitar que esses espíritos mundanos possam entrar na nossa casa. Claro que, às vezes, eles se aproveitam e vêm acompanhados de moradores, né? Porque aí abaixa a vibração, que muitas vezes é o caminho da porta que eles entram. Não há uma raridade de achar que a nossa casa não tem espíritos. Lógico que tem. E, muitas vezes, muitos espíritos. Mas, em geral, devem ser espíritos que respeitem o nosso lar. E quanto mais a vibração for superior, mais nós teremos a proteção para impedir que esses possam estar interferindo no nosso ambiente. Outra menção que é dada ali, a reencarnação, quando nós reencarnamos, nós perdemos a nossa memória. Por quê? Exatamente para nós não perdermos o entusiasmo da encarnação. Se nós soubéssemos de todas as coisas do plano espiritual e nos lembrássemos vivamente das coisas que nós vivenciamos anteriormente, nós íamos ter um desânimo, e não ia ter aquela força, aquele entusiasmo para enfrentar as provas, os obstáculos, porque a gente ia achar assim, olha, estou indo para esse caminho, mas o bom mesmo é lá do outro lado, o bom mesmo, eu sei que não estava tão bem, mas eu vou fazer um esforço, porque lá tem isso, tem aquilo. Há condições de eu crescer lá do outro lado. Aí já vem aquela coisa, vai se distanciando da lei de causa e efeito, né? Não tem essa coisa, eu conheço o outro lado e lá vai ser melhor. O melhor é aqui. Nosso melhor momento é o hoje, agora. É o que é necessário para a nossa evolução. E graças à nossa perda da memória do nosso passado, de uma forma que a gente possa vai ter vivamente a lucidez dos fatos, isso vem ao nosso prejuízo. E isso também ocorre durante a noite. Aí vem o estudo do sono e os sonhos. Essa avó, dessa netinha aí dela, a neta começou a orar pela avó, que estava enfrentando o problema dela, provavelmente de fofoca, de calúnias, né? E ela estava angustiada com isso, não sabia o que fazer. E orou pela avó, mas teve até a sorte que a avó era um espírito já preparado,
determinado acesso espiritual, tanto é que tinha acesso a essa casa da Isabel através do Isidoro, que é o marido dela, um espírito também preparado, do lado do nosso lar. E essa avó, então, o que ela procurou? Procurou uma reunião com a neta no desdobramento do sono, que não seria propriamente na casa, porque o pedido era da neta, e a neta foi atraída para a casa da Isabel, e lá tiveram esse diálogo acompanhado de outros espíritos orientadores. E a conversa fez tão bem para ela, e aí vem as perguntas do Vicente, do André, ela vai se lembrar de tudo? Não, não vai se lembrar de tudo. O mais importante é a mensagem de conforto. Ela vai ter fragmentos da lembrança, e a avó usou uma figura simbólica da víbora. Então, a calúnia é uma víbora, e aí ela vai mencionando depois a víbora, como se estivesse também se transformando em vidro, e aquele vidro se quebra como sendo que vai desabrochar uma flor, e esse perfume vai exalar. E ela vai se lembrar, então, do outro lado, do outro dia, quando ela desperta e conta, que sonhou com a avó e que via uma cobra, tudo relato da avó, né? E que aí o mais importante é que ela se lembra até do cheiro da rosa, da flor, né? E aí ela conta, mas o mais importante é o se sentir bem. Vamos trazer para os nossos dias. Quantas vezes a gente sonha e não se lembra, e é muitíssimo raro alguém ter lucidez plena do sono e o sonho. Não se lembra. O que é o sonho? O sonho é o encontro espiritual durante o sono. O que a gente se lembra chama de sonho. Tá? Então, são duas coisas que uma está ligada à outra, e ele é multifacetário, tem uma série de circunstâncias, o nosso sonho. Agora, é certo que quando nós acordamos muito bem e temos uma sensação de estímulo a tomar uma atitude, uma decisão, muito provavelmente foi conversas espirituais durante a noite, foi encontros. Esses encontros podem ser, como a gente vai ver no próximo capítulo, na própria residência, pode ser numa área intermediária, lá funcionando na casa da Isabel, e pode, como muito é usado hoje em dia, conforme a fé de cada um, num centro espírita, numa igreja, sinagoga, seja onde for, nesses ambientes em que o plano espiritual, atrelado àquela fé, preparam esses encontros. E aí há aquelas andanças durante a noite, entradas e saídas, com determinadas proteções, e que ali os espíritos realizam seus encontros com outros espíritos em desdobramento do sono. Isso acontece muito conosco. Todas as pessoas têm, durante a noite, nós saímos do corpo, nem que seja alguns centímetros. Há um desdobramento natural. O espírito, corpo espiritual, perispírito, se desconecta do corpo físico. E aí passa a ter impressões do ambiente. Pode ser o próprio ambiente onde está dormindo, pode ser que tenha ido a uma área. E aí essa área que a gente pode ir, ela pode ser uma distância imensurável para nós. Não tem nada a ver a distância. Eu posso ir em corpo até lá, China, Rússia, sei lá. Pode, em segundos. Tá? Depende, claro que não vai ter nenhum aproveitamento conforme onde a gente vai. Mas pode também, durante a noite, a gente ter a impressão de assistir uma palestra, uma conversação, uma exposição, e despertar para nós um passado nosso. E esse passado é de outras encarnações, outras vivências, outras experiências no mundo espiritual também. E durante o dia, quando a gente volta para o estado de vigília, volta ao corpo físico, se acopla ao nosso corpo físico, nós nos lembramos de fragmentos. E esses fragmentos, muitas vezes, não têm muito sentido. Mas o que mais vale, aí se diz assim, com o estudo da doutrina, é de aproveitar a mensagem, muitas vezes, que esse sonho quer nos dar. Não significa
Aí começa aquela coisa, se eu sonhei com a víbora, vai ser isso, porque aquilo, porque... Aí começa aqueles livros de interpretação de sonhos, a palavra sonhei com cobra, sonhei com rato, sonhei com não sei o quê, e aí é sinal que não... Aí fica aquele do dito popular. Não é isso, mas é a mensagem. E muitas vezes, nesses nossos sonhos, aparecem pessoas, ou a gente tem a impressão de encarnados e desencarnados. E não necessariamente seja um encarnado na fase que ele está junto conosco hoje. Pode ser uma impressão que ficou de outras encarnações, mas a interpretação que a gente tem que dar, e quando a gente passa a ter consciência do sono, às vezes a gente sonha, está sonhando, percebe, e aí que reagir. A reação que a gente tem que ter aí, através dos ensinamentos da doutrina, do evangelho, é de transmitir aquela situação luz, bem-estar, um bom pensamento. Aí a gente consegue utilizar o instrumento do sono para a nossa sintonia vibratória com o alto. Isso vale para quando a gente desencarnar. Se por acaso a gente vinha desencarnar e quando despertar ou sentir que está tendo um pesadelo, e esse pesadelo pode estar encarnado, quando a gente dorme e tem pesadelo, e pode ser já desencarnado e está tendo pesadelo porque está vivenciando uma situação meio desconfortável, que não era o que esperava. E imagine, se está olhando, percebendo, ouvindo o ambiente e aquilo faz mal, está sendo muito denso e causa uma tensão para o espírito, cabe a fazer o quê? Tentar transformar. Manda luz. Luz, luz. Mas as figuras horrendas que estão aparecendo na minha frente, eu estou me assustando. Manda luz para essas figuras, manda luz para o ambiente. É isso que nós temos que fazer para exercitar a terapia do que um dia já aconteceu conosco e talvez venha acontecer novamente, ou seja, encarnado ou desencarnado. E é também através do sono que a gente tem que usar para a terapia do perdão. Mas isso a gente pode falar depois no último capítulo. Fala, Flávia. Ali, falando no que tu está dizendo aí, no último parágrafo, quando fala ali, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe. Daqui entra, por exemplo, se eu sofro uma obsessão sutil, eles podem, e nesse momento meu de desdobramento, jogar imagens mentais para eu ficar mais perturbada, ou fazer uma telepatia. Não só isso, às vezes até pior que isso, né? Porque também durante o sono, aí está dizendo assim, a pergunta também que ele faz, e os espíritos mais densos, essa pergunta que ele faz, a coisa é mais complexa ainda, porque durante a noite também criminosos recebem instrução de outros espíritos para planejar melhor, arquitetar melhor os seus crimes. Tem um projeto lá criminoso, obsessivo, de exercer colocar em prática um plano satânico lá deles, seja do quê? De um roubo, um banco, ou de uma perseguição a esse ou aquele, ou defenestrar determinado grupo do poder, tem de tudo isso, de todas as áreas. E esses grupos, eles estão do outro lado também, e estão encarnados. E durante a noite ocorrem essas reuniões. Isso, quantos livros tratam disso, né? Quantos livros, até tem questão da igreja, das igrejas, né? Quanto lá o Inácio relata, só que ele é muito assim, vai e diz mesmo, ele não fica contornando, e diz, esse líder da igreja aí, quando der noite, ele vai lá embaixo, é um lagartão, e a assembleia lá, e lá ele dá ordem aos desencarnados, e quando volta para o corpo, volta cheio de ideias, e é tudo em nome de Jesus. Né? Essas seitas, essas religiões, e muitas vezes é em nome do amor, em nome do bem, o bem maior, o bem deles, porque eles são adversários da luz. E esses espíritos atuam durante a noite, e às vezes, sutilmente, nós não nos damos conta. Nós somos obsidiados por essa, porque eles sabem qual é o nosso canalzinho para nos ter como presas deles, né? A vaidade, poder, necessidade material. Quantas pessoas a gente conhece? Custe o que custar, se eu tiver que pisar em alguém para subir, eu até faço.
se eu tiver que não sei o quê, até isso. Quer dizer, porta aberta para se corromper. E aí tudo que o mundo obsessivo espera da gente. Em oposição a isso, quando a gente tem identificado, a gente tinha falado no final, já vou falar agora, a questão da terapia do perdão. Nós temos uma desavença com alguém, no nosso momento de oração, de pedido, pedir com os nossos amigos espirituais, não precisa ter identificação, quem são, a gente não enxerga, que eles falem com os amigos espirituais daquele que, porventura, seja o nosso opositor ou aquele nosso inimigo, entre aspas, e que essa aproximação seja feita durante a noite, entre os dois, uma conversa entre os dois. E aí eles vão planejar uma reconciliação. E é impressionante, duvido alguém que faça isso também com muita dedicação, querendo mesmo. Não aquela coisa, tá, então faz lá. Aí não está fazendo. Quem quer mesmo se aproximar, o mundo espiritual, né, o mundo elevado, vai colocar à nossa frente uma oportunidade de reconciliação. E ela vai se dar de uma forma direta ou indireta. E vai nos aliviar muito. E a nossa reação deve ser gratidão, agradecer àqueles que se envolveram por nós no plano espiritual. Isso vai se dar muito provavelmente durante a noite, a reaproximação vai ser durante a noite, a gente vai sonhar com essa pessoa e vai ter uma sensação boa, e aí, ocasionalmente, nós vamos nos encontrar, pode ser fortuito, vai ser numa esquina, num shopping, no estacionamento, numa fila de não sei o quê, vai se encontrar e vai ter a chance, aí sim, de superar o orgulho, porque a gente se lembra, teve a sensação, fez a oração, pediu, mas aí, quando olha, às vezes vem o orgulho. Eu não vou apertar minha mão, eu não vou dar um abraço, eu não vou me aproximar. E ele também talvez queira, mas ele também, o orgulho é que vai, talvez, distanciar. E aí a superação mais é de ir lá e... Aí aquilo que a gente falou antes de começar, não significa, a partir de agora, então vai ser meu íntimo amigo. Não, aquele elo, aquela produção de energias deletérias está rompido. Então, a partir dali se apazigua e vai lá adiante, quem sabe lá do outro lado, um dia a gente vai estar na tarefa e vai se reencontrar com o terceiro, e esse terceiro ligado a ele, aqui. Vai ser muito mais fácil lá do outro lado o reencontro do que se a gente não fizesse esse exercício da terapia do perdão. Francisco, eu vejo que muitas vezes a gente sempre trabalha assim, né? Eu vou usar uma palavra tua aí, as criaturas, né? E muitas vezes a gente não se dá conta que essas criaturas, há pouco tempo atrás, éramos nós, né? Por isso que tu comentou, né? Muito assim, da questão da gente pedir luz, pedir os nossos amigos espirituais, porque muitas vezes eu vejo que a própria doutrina também, eles distanciam, né, o obsessor como se fosse um monstro, alguma coisa muito distante, uma coisa muito má, né, uma coisa assim que não faz parte da gente, que não tem muito contato assim com a gente. E na realidade, muitas vezes parece que a gente quer terceirizar, né, como se eles fossem os maus e eu fosse o coitado, né? Mas muitas vezes esse indivíduo, essas criaturas que estão aqui, elas são os meus parceiros, muitas vezes são da própria família e elas estão querendo cobrar uma dívida, né? Que provavelmente eu já tenha deixado para trás e muitas vezes assim, e não são distantes, né? Era eu que estava ali. Então, para a gente quebrar esse elo, né? Essa corrente, eu te faço mal, tu me faz mal. Essa luz, né? Essa aproximação, pedir, é o que a gente tem que ser feito como um mantra, né? Não seria mais ou menos assim, não? Isso. Eu acho que sim, é um dos caminhos, né? O caminho do perdão e o auto-perdão, né? O auto-perdão, a gente fica assim, como é fácil esse auto-perdão. Não, o auto-perdão só existe quando a gente, naquele exercício anterior, dizer reencontro, aí vem o orgulho, que não, eu não vou me aproximar, eu não vou lá dar um abraço nele, eu não vou cumprimentar. Sonhei com ele, estava bom, até amenizou, mas deixa assim, eu não vou. Isso é orgulho. E isso não é auto-perdão. Então, o auto-perdão, assim, eu digeri, não é esquecer,
digerir a mágoa que eu tinha com essa pessoa, com aquela. Posso me lembrar do fato, mas isso não vai me fazer tão mal como já me fez. Isso sim. Aí não, aquelas pessoas, botar uma pedra em cima e fazer que esqueceu, aí quando se relembrar, volta toda aquela carga de novo de raiva. As pessoas que não digeriram. E isso é exercício permanente, né? A gente tem que... Isso passa por uma série de conceitos, acreditar na pré-existência da alma, acreditar que tem vida além do túmulo, saber que nós temos várias trajetórias, que o que está ao nosso redor pode ser um exemplo para nós, e tudo que a gente jura que não vai acontecer conosco pode acontecer com um afeto nosso, e a gente vai... Aí vem aquela história da língua, né? Que falou tanto e que aconteceu do seu lado. Ter essa concepção mais universal da coisa. E isso falta muitas vezes. E quando a gente está, às vezes, nesse dia a dia, de muita notícia negativa, de muita coisa, muita pressão, rede social tóxica e tal, às vezes é sair um pouco disso. Olha, o que eu estou fazendo na minha vida? Estou ficando irritado com coisas que eu nem sei bem o que são. Porque ele está alimentando o nosso espírito com informações tóxicas, que fazem mal, né? Então, isso, para sair dessa bolha, claro que às vezes ajuda muito mais o ambiente, né? Quem está fora da cidade, vocês estão fora aí da cidade, eu também estou mais afastado, ajuda muito. E ajuda também o meio profissional, ajuda a família também. Às vezes é difícil, vai dizer para a família, vou pensar nisso, mas não sabe a família que eu tenho, não sabe os problemas com o marido, com a mulher, com os filhos. Tem coisa aí, a falta material. É difícil, mas tem que dar um tempo de oração, alguma coisa, né, de elevação para ter essa conexão com o alto. Senão, nós vamos dar aquela patinada, vai melhorar, porque a lei do universo é a evolução. Existe, ninguém se retroage, né, no tempo. A gente se degrada. O que é degradar? É não aproveitar a oportunidade que está à nossa frente. Posso não aproveitar como nós não aproveitamos grande parte das encarnações anteriores. Quando tu falasse aí dessa questão das desavenças, nossas faltas, as coisas pretéritas que nós devemos muito, porque a gente vivia daquele, olha, a família, quantas e quantas lá no passado era assim, a família vai vingar o outro. E aí o filho ficou, eu vou vingar o meu pai e o meu avô. Em nome deles, eu vou liquidar com aquela família, inclusive com os filhos. E assim ia. E as pessoas achavam que fazia parte do processo isso. Até que chega uma hora, começa a reencarnar no seio daquele grupo espíritos com uma concepção um pouquinho diferente. E assim esse processo ainda é hoje. Claro que ele está melhorado, mas ainda nós temos na nossa convivência familiar e coisas que pessoas que pensam diferente, que pensam de uma forma. Olha aí, não está a Isabel com o filho, aí tem o rapazinho ali com 13 anos, estava lá, voltado para o campo material, vou alugar essa casa para viver um pouco melhor e poder comer de noite melhor. E aí, esses espíritos têm que vir, eles têm que vir num seio em que tenha amor, energia de elevação. Senão, vão se contaminar mais ainda e vão se vincular mais àquele mundo inferior lá de onde eles vieram. E assim é também a nossa vida. Em alguns momentos, nessa encarnação, nós também ficamos a serviço dessa turma lá de baixo. Às vezes, quando a gente tem raiva, tem muita vontade de vingança, uma coisa que irrita profundamente, nós estamos a serviço deles. Aquele que consegue silenciar, que consegue não reagir, passa a ser já uma referência. Recebeu os petardos, recebeu toda a carga para reagir e não reage. Aí já começa, e os nossos amigos espirituais ficam vibrando. Isso mesmo. Aí, durante a noite, vão conseguir se aproximar mais e dizer algumas palavras, né, que vão até mexer com o nosso ego, que quando a gente despertar vai se sentir mais forte. E aí, como a gente vai se sentir mais forte, vai dizer assim, valeu ontem eu não ter reagido com aquele, já estou... Aí passa um tempo, uma semana, 2 semanas, um mês, uns meses,
e a gente faz um exame, quem faz aquele exame, como é que eu ando, como é que anda a minha vida? Pô, eu já sou uma pessoa melhor, felizmente. E aí, reação nossa? Agradecer. Agradecer o alto, estar já vivendo um outro período. E isso vai envelhecendo o nosso corpo, vai perdendo a forma e tudo, e o espírito cada vez mais se aprontando para dar aquele passo lá do outro lado. E desencarnar não dói, ele alivia, né? E aí chegar do outro lado e aí ter a condição de ser acolhido do outro lado, já para uma área de restabelecimento, para descansar, vai dormir um pouco no início, e assim vai ser acolhido. Por quê? Por esse esforço de procurar ser uma pessoa melhor. E dizia o Kardec, é o verdadeiro espírita cristão, aquele que procura ser uma pessoa melhor a cada momento da sua vida. Acho que nem vai dar para fazer o outro. Não, Acho que né? não. Ô, Francisco, para quem tem uma certa memória dos seus sonhos, existe uma forma, um aprendizado para tu te sentir mais atuante nesse desdobramento? Porque tu, por exemplo, já tem uma memória relativamente lúcida de alguns sonhos, mas parece que muitas vezes não consegue assim ter. Não, eu quero no meu sonho agir de uma outra forma e ainda não consigo, mas eu me lembro quase que claramente, por exemplo, de alguns sonhos. Isso, ou isso é um processo, isso só A dado palavra é um vai processo, mas essa conversa tua com teus amigos espirituais, ela tem que ser permanente e pedir, olha quanta coisa. Isso eu aprendi também a usar muito dúvidas. Pô, não sei o que caminho seguir. Às vezes a gente tem dúvida. Inclusive, um dos que eu usei foi quando saí lá, muitos anos atrás, da casa que eu estava, e aí cheguei na casa Lucas de Assis. Eu fiquei uns dias pensando, será que eu não era um agente das trevas? Por quê? Saí de lá meio rompido e meio assim, não brigado, mas saíram falando de mim. Tá? E aí que eu queria isso, que eu queria tirar o lugar do outro, que eu queria coisa, que eu queria impor a minha. Tá, talvez o jeito, errei o jeito até de falar, eu insistia muito com essas coisas do Kardec, de leitura, estudo, e alguns só estudavam aqueles livros mais pesados, e eu disse, olha, o Espiritismo é mais do que... E aí ficou um negócio que ali, com aquela coisa, eu sentia que tinha aceitação, mas ao mesmo tempo resistência, e aí até que houve uma reunião e coisa, e eu disse, sabe de uma coisa? Estou saindo. Foi um sábado de manhã, uma reunião de dirigentes. E dali, pois, telefone, porque é isso, porque é aquilo, e aí acabei também dizendo algumas coisas que não deveria dizer. E aí, mas também fui ofendido. E eu fiquei pensando em alguns, aí houve muita solidariedade daqueles, esse, aquilo, e aí não tinha nada com o Lucas de Assis, aí nada. Aí disse, eu tenho que saber se eu não estou sendo um agente das trevas. Aí eu, por orgulho, não vou pedir desculpa, não isso. Aí pensei, e até que cheguei à conclusão de que realmente, quando ocorrem esses fatos, às vezes é para expandir outras áreas, outras, né? Vão surgindo outros. Aí a própria aquela casa tinha ramificação lá da Casa do Jardim, do Dr. Lacerda, e que surgiu também do lado do Lacerda, surgiu essa, e surgiu a que a origem era da Marlise da Soia, que é uma lá, tem um nome lá, não lembro lá, aquelas de lá que vieram, só que era uma casa já mais assim, espiritualismo, com banda e tudo, e de lá que veio a Marlise. Né? E depois, sim, e outras Acho que era a ramificações. Casa da Luz, né, Francisco? Casa da Luz. Isso aí, era que até a mulher do Dr. Ivan, que era do meu, nem a mulher dele ficou com ele, ficou nessa casa e ele fundou a João Pedro. E aí, tudo bem, eu participei bastante da volta, do início do João Pedro, logo no segundo início, assim, logo, era uma casinha bem pequenininha também, depois aquele prédio grande que foi dado pelo Johann Peter e tal, e ele, a mulher dele frequentava lá conosco. E aí, eu fiquei pensando, e chegou uma hora e disse assim, olha, o que eu vou fazer? Eu não posso parar. Eu tinha certeza, não posso parar. Aí eu estou fazendo, aí eu tenho certeza, só pegar coisa, sou de você, Senhor das Trevas, me guie. Aí eu comecei dali, já na semana seguinte eu frequentei, fui lá no Cristal, numa casinha de anônimo, cheguei, fui numa outra ali, numa travessa da Cristóvão, eu fui assim, numas 5, 6.
Tá? Aí eu tinha vários vídeos de palestra do Divaldo, disso, daquilo, uns 50 páginas, já vi tudo isso, não vou rever. Aí eu fui lá e doei para uma casa, agradeceram muito lá, e botava o videocassete naquela época. Aí eu estava assistindo ali, aí dizendo, alguém quer fazer o curso? Aí tinha um curso que ia sair sábado, assim, vou fazer um anônimo. Eu nunca dizia nada, tá? Eu só... Aí, vai ter um curso. Aí eu ia fazer esse curso numa casa. E aí foi que eu não me lembro se uma das que saiu lá do João Pedro foi a Clarissa, lembra que é aquela que estava no início aí, tá? Com a, sei lá, a que casou até com um filho, sei qual é um sobrinho lá do um deles aí. Essa que, nossa, como é o nome dele? Alguém não está falando, eu estou falando sozinho. Não, tem a Clarissa, né, que estava nas quartas-feiras, até estava trabalhando nas quartas-feiras. Não sei se eu digo o nome dela. Não, Mas não é essa Clarissa, é a outra. outra. Ela é casada com um sobrinho da Nara. Do Ronald, isso. Isso. Tá, que até não é do Ronald, é da Nara, sei lá. Eu sei que aí é essa. E aí ela teve também um distúrbio lá com a Marisa, alguma coisa, mas ela, naquele início, me apresentou a Marisa. E eu fui lá naquela famosa cena lá, que eu fui num apartamentinho lá, e eu estava acostumado com coisa grande, né? Auditório e tal. E aí, eu disse, tu quer falar antes do passe? Porque a Clarice disse que tu era lá palestrante na casa. Não, tá, eu queria só ver. Tá. E aí fui lá, riu bastante. Tá. Parecia que eu já conhecia há muito tempo as gurias, tá? A Soia e a Marisa. E aí foi ali. Aí dali também a Marisa recebeu. Às vezes está dizendo que a gente vai abrir uma casa nova e tal, e onde é que vai ser? Aí acabou sendo essa aí, essa que está na Flex da Cunha, que primeiro era a sua casa, e aí era muito difícil, que era uma casa mesmo. Eram casas, quartos ali, tudo, sala. Foi ali que ali foi tudo junto, foi muito rápido tudo. Eu fiquei umas 2 semanas naquele apartamento delas lá, numa travessa lá em Petrópolis, e pequenininho também, que aí ficavam as pessoas pelo corredor, disseram, como é que os moradores não reclamam? Gente esperando por passe e tal. Mas muito bonito, isso foi coisa muito pura, assim, bem, muita ingenuidade, ao mesmo tempo capacidade de servir coletivo. E aí surgiu a casa depois, que aí tinha também um outro rapaz que fez o livro, a Marisa, que tinha feito a psicografia lá, que também se afastou, porque ele botou um restaurante, botou isso, quebrou e tudo, ficou pelo caminho. E a Clarissa, logo em seguida, teve aí um atrito, que até hoje não entendi bem, e aí foi. Né? Porque também a Clarissa tinha um jeito também de dizer, sei lá, de dizer as coisas, aí mulher com mulher, aquelas coisas. E aí ali começamos a trabalhar e aí liberdade, aquela coisa, liberdade de estudar e poder colocar o estudo na prática. Isso é fundamental, não sentiu o médium melindrado em ter o conhecimento, ter a dúvida e não colocar. Isso era muito bonito, pelo menos lá no início, quando tinha mais tempo, e a gente ficava discutindo os casos. Aí vinha a tia Ziza, vinha coisa, a gente está vendo lá, o Lucas de Assis, que era mais raro, mas também mensagens dele. E assim foi muito bom e foram as fases. Aí teve problema profissional que tive um pouco, às vezes, me afastar, ficar menos, mas sempre, nunca deixar o estudo. Sempre eu procuro qual é o livro que vai ter, eu tenho que ler. Ficou difícil esse livro, está meio chato, pega um outro, e sempre tem aquele hábito de ler um pouquinho. 3 dias sem ler mais, não pode, então alguma coisa ler. E hoje em dia até nem só a leitura, né? A gente pode também intercalar com esses vídeos de YouTube, quanto material bom, bonito, excelente na internet. Eu acho que é isso então, pessoal. Passamos do tempo, a semana que vem a gente vai fazer um esforço para tentar 3 capítulos, porque esse aqui só ficou agora a parte do outro encontro, que é feito lá na casa da uma outra lá, uma mãe lá e a filha dela, porque não pode ser na casa da Isabel, porque o espírito não estava preparado para fazer essa viagem, né, durante o sono até a casa da Isabel. E nunca a gente esquecer que a casa da Isabel e do Isidoro, desencarnado, funcionou como um posto
do nosso lar, porque naquela época não haviam muitos centros espíritas. Hoje, um centro espírita deve ser a referência do plano espiritual para o trabalho seguido durante a noite. Para a gente ter a consciência ou não de perceber, somos ou não uma referência para o mundo espiritual. Casa espírita deve ser uma referência para atendimento de espíritos também, e, conforme a necessidade, médiuns em desdobramento darem o seu auxílio lá durante a noite. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma casa de referência espiritual, ela está sempre disponível ao mundo espiritual. Claro que não necessariamente com os encarnados, não necessariamente com encarnados em desdobramento, mas que seja uma referência para que espíritos possam utilizar daquelas acomodações com as proteções da casa e assim por diante. Então, vamos levar nosso pensamento ao alto e renovar nossa gratidão ao plano espiritual, a gratidão a Jesus, a todas as entidades ligadas à Casa Lucas de Assis, a todos os mentores, orientadores, amigos espirituais que nos auxiliam e sempre fortalecem a nossa fé, nos ditando um caminho, o caminho que é o que Jesus nos ensinou, de procurar sempre fazer o bem, e que esse bem seja realizado com muito prazer em servir, vibrando no amor verdadeiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Francisco, eu cheguei a uma conclusão agora de uma coisa ali que tinha dito, que eu não sabia o porquê que o pessoal usava uma expressão, que é a expressão quando o corpo vai ficando muito velho, murchinho, pequenininho, e o espírito vai saindo, é tipo fora da casinha, né? Entendeu? É quando a gente vai ficando fora da casinha. Não... É isso aí. Fora da casinha. O corpo vai ficando pequenininho e o espírito vai subindo. É quando a gente começa a ficar fora da casinha, né? Mas é o que o pessoal percebia no Chico Xavier nos últimos 2 anos dele. É uma coisa impressionante que assim, até outros médicos conviviam ali. Sabe o que é uma luz, uma usina de energia que era absolutamente incompatível com aquele corpo. Ele, nos últimos 2 anos, ele pedia para segurar o braço dele, porque ele não conseguia manter o braço nem para dar um aperto de mão. Ele não tinha força nenhuma, desvitalizado, e foi levado, porque o que estava previsto na encarnação do Chico Xavier é ele ter partido 70, 72 anos. Ele foi mais 20 anos, foi dada aquela moratória, porque havia o plano todo, até a vinda do Emmanuel, que ele começou a se desligar depois para preparar a vinda dele, e o espiritismo no Brasil precisava da figura dele para não ter aquela coisa que muitos queriam, até alguns, uma vez que outra, querendo um substituto para ele, como se fosse um personalismo, de quem é o sucessor do fulano. Não, que levasse cada vez mais a obra dele para assistência, para ajuda àqueles que mais sofrem, não ser o livro, a palestra, a entrevista. E é o que para nós vale o estudo, vale para auxiliar, para catalisar esse processo nosso de avanço espiritual. Agora, por trás, tem que haver um compromisso cada vez maior de cada um de nós ajudar o próximo. Isso a gente tem que fazer, tem que inserir na nossa vida. E o próximo está do nosso lado, vai estar na nossa frente. O mundo espiritual tem que nos ter como referência de ajuda ao próximo. E eles fazem isso quando a gente se propõe a essa ajuda. E vão aparecendo situações que a gente pode ajudar. E aí, a gente, depois que percebe, a gente vai agradecer a oportunidade de poder ajudar alguém. Que essa é uma das virtudes. E olha, o universo acaba nos dando em dobro.
É impressionante como se abrem portas, como a gente tem uma concepção de ajudar. E o que a gente, às vezes, olha só de olhar do lado, alguns que se fecham muito no seu próprio mundo, que são ásperos para ajudar alguém, como acontece fatos que acabam tirando mais de outra forma. Com certeza. Isso é a mesma coisa que o exercício do perdão que a gente estava dizendo, aquela coisa de orar para se aproximar dos nossos adversários, inimigos. Da mesma forma, mais a gente perde não ajudando. Ajudando, mais nós abrimos portas e as coisas vão se multiplicando. Porque a gente passa a ser uma referência no mundo material de compartilhamento. E isso é uma realidade. Pode fazer, cada um pode fazer o seu exercício e ver o quanto que o universo nos responde. É isso aí, então, pessoal. Obrigada, Semana que vem Francisco. estamos aí. Valeu, turma. Abraço para vocês. Valeu, Obrigado, Francisco. pessoal. Obrigada. Obrigada, Francisco. Não sei se a Karen Obrigada, voltou, boa a Karen noite. me mandou um WhatsApp que ela tinha caído a conexão dela. Talvez a gente só encerre. A Karen e o Alexandre, ela mandou um WhatsApp, eu não consigo ver. Eu acho que ela não está. Caiu. Então Aí tá, a gente- tchau. Nós Então vamos tá. desligar. Tchau, gente. Tá, Beijo. pessoal? Fiquem com Deus aí. Tá Abraço bom, pra gente. todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Um abraço. Beijo. Último episódio da temporada. Não, acho que alguém desligou.